Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados Oracle, quando o assunto é tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida de uma pessoa que eu conversei recentemente a respeito da rotina de um DBA. Quero falar um pouquinho sobre isso, como que é a rotina, e acho que pode ser uma dúvida muito comum aí para muitas pessoas que assistem aqui o nosso canal. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal do DBOCM, tá? E aqui na descrição desse vídeo eu quero deixar um convite para vocês, porque nessa semana vai rolar uma Masterclass sobre Performance Tuning. A gente vai fazer 3 aulas ao vivo, mostrando aí cenários reais de tuning, de projetos práticos ali, de como que você pode melhorar a performance do banco de dados, que é algo bem quente, com cases reais de grandes clientes hoje que a DBOCM administra. Então se prepare, porque vai ser uma semana muito incrível, com muito conteúdo prático de projetos reais para poder te levar para o próximo nível. Beleza? Vamos lá, pessoal. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, habilite o sininho para você ser notificado assim que a gente entrar ao vivo aqui também no nosso canal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho aí sobre a rotina de um DBA, né? Primeira coisa, entender que o DBA é o administrador de banco de dados. Mesmo empresas menores que não têm esse cargo, muitas vezes as atividades do DBA estão presentes. Mesmo para empresas que estão utilizando cloud, muitas atividades do DBA estão presentes. Algumas delas se tornaram um pouco mais fáceis ali na parte de implementação, de instalação inicial, ficou mais simples na cloud, mas muitas atividades de administração ainda existem, tá? Então, independente da empresa que você esteja atuando, se tem esse cargo DBA ou não, lembre-se, as atividades do DBA existem sempre que você vai ter um banco de dados, tá? Alguém vai ter que fazer backup, alguém vai ter que recuperar. Até no Autonomous Database se torna um pouco mais fácil, mas alguém vai ter que executar essas atividades, tá? E vamos lá, pessoal. A dúvida que eu recebi foi assim, ó, sou habilitado ativa, tem muitas oportunidades para trabalhar remotamente, e como é a rotina de um DBA? Vamos lá, sobre oportunidades para trabalhar remotamente. Existem muitas. Eu te falo que hoje a grande maioria das vagas são ou remotas ou híbridas, tá? Então, desde antes da pandemia, eu já trabalho remoto, desde a época que eu trabalhava na Oracle. Teve época que eu fui poucas vezes por ano no escritório, sempre trabalhava de casa ou atendendo algum cliente, podendo fazer minha própria agenda, tá? Mas sim, existem muitas oportunidades para você trabalhar remotamente, sim. Mas você precisa saber encontrar essas vagas, você precisa saber também como que você pode produzir numa vaga remota, né? Então, eu vejo que muitas pessoas não sabem trabalhar de home office, não sabem se destacar no modelo remoto. Então, é algo que a gente tem visto, inclusive a gente fala dentro da nossa mentoria de carreira, tá? E muitas pessoas agora estão conseguindo vagas remoto, mesmo depois da pandemia, que profissionais que muitas vezes moram em Minas Gerais, que moram no Nordeste, cara, estão conseguindo vagas para trabalhar em empresas de São Paulo, tá? Isso é totalmente possível, então existem muitas oportunidades sim. E vamos lá, pessoal, como que é a rotina de um DBA? Quero falar um pouquinho sobre isso e eu acho que é um bom tema aí para a gente poder discutir, para a gente poder mostrar realmente como que é o dia a dia, né? E eu vou começar falando aqui um pouco pelas tarefas do DBA, eu quero até compartilhar aqui um trecho da documentação da Oracle para a gente poder mostrar um pouquinho sobre esse tema, tá? Sobre algumas tarefas aqui que normalmente estão dentro da rotina do DBA no dia a dia, tá? Por exemplo, a parte de instalação do Oracle Software, tá? Então, é uma atividade, como eu falei aqui em cloud, ela se torna um pouco mais simples, tá? Mas ela muitas vezes está presente ali, muitas vezes quando você, dependendo da implementação dentro de uma cloud, você vai ter que ter um Oracle Home adicional, você vai ter que fazer uma instalação de um software, porque vai mudar para uma versão mais nova, então essa atividade ainda está presente, tá? A criação de um banco de dados, então muitas vezes ali precisa criar um banco de dados novo. Cara, é uma atividade que, inclusive, em cloud precisa ter. A parte de upgrades do database software para novas releases. Então, é uma atividade que, inclusive, é uma das principais e que hoje eu vejo que, cara, os DBAs que atuam, as empresas hoje, né, não dão conta dessa demanda. Então, muitos bancos ainda estão com a versão antiga. Então, essa parte de upgrade envolve um projeto, né, cara? Onde muitas vezes precisa de envolvimento de vários times, várias equipes, e o DBA ali pensando ali na parte do banco de dados e tocando esse projeto, tá? Então, é uma parte muito importante. Startup shutdown de um database instance.
tá? É algo também que, se tiver uma janela de manutenção, a responsabilidade é do DBA. Se tiver a necessidade de parar ou subir, é, de fato, do administrador de banco de dados, até porque ele, muitas vezes, gerencia os parâmetros de memória, e muitas vezes, com uma alteração de parâmetro ali, cara, é algo que, muitas vezes, durante um startup e um shutdown, ele pode habilitar, pegar algumas informações que foram alteradas previamente, tá? Gerenciamento de usuários de segurança, isso aqui é um ponto-chave que eu vejo que quando não tem um DBA, a gente vê aplicações que têm privilégio demais, que têm privilégio de DBA, que têm privilégio para fazer tudo o que gostaria, e muitas vezes isso traz riscos, né? Riscos de segurança. E a Oracle, inclusive, tem alguns produtos de segurança que muitas vezes nem o próprio DBA consegue acessar alguns dados específicos, porque ele não vai ter permissão a alguns dados sensíveis ali da aplicação, tá? Gerenciamento de objetos, como tabelas, índices e views, tá? Então, é uma responsabilidade do DBA também gerenciar, entender que tipo de objeto está sendo criado no banco de dados, que tipo de objeto do relacionamento deles, enfim, de como que está sendo feito, de ter uma validação para que isso não tenha riscos, não invalide objetos, não tenham problemas ali relacionados ao banco de dados, ter um controle do que está sendo feito. Então, isso tem que passar pelo DBA, sim. A parte de backup do database e recover, tá? Quando necessário. Então, essa é uma parte muito crítica, você tem que saber o tempo aceitável ali de recuperação e a quantidade de dados que podem ser perdidos. Então, se você não tem uma boa rotina de backup, cara, isso é muito preocupante. Inclusive, é possível você fazer backups manuais até mesmo no Autonomous Database, em determinadas situações, vai ter que ter alguém responsável por isso lá para poder executar esse tipo de atividade. Lembrando, pessoal, Autonomous Database você tem uma certificação, tá? Então, precisa ser estudado e precisam de pessoas que estejam à frente desses projetos. Algumas coisas do dia a dia se tornaram bem mais fáceis, bem mais simples, isso é muito bom, porque quem estiver administrando esse ambiente consegue, de fato, se preocupar com atividades mais nobres, tá? Monitoração do estado do database e fazer ações preventivas, né? Ou corretivas quando necessário. Então, cara, evitar com que uma área estoure alguns tipos de processamento na cloud, você não tem acesso ao sistema operacional, então é algo que fica por responsabilidade da própria Oracle, né, quando se fala de autônomos, mas em muitos casos, até mesmo em cloud, você precisa também fazer ações preventivas e corretivas, tá? E quando a gente fala até mesmo de ações preventivas, até mesmo com relação a um crescimento do ambiente, né? Ao consumo de memória, de CPU e tudo mais. Então, é algo que é necessário fazer um capacity planning de ir analisando esse ambiente, tá? Monitoração e tuning de performance, tá? É algo que, cara, principalmente em cloud, isso aqui é uma atividade que, se não tiver um DBA, cara, isso aqui pode representar um custo absurdo na cloud. Já tivemos ambientes on-premises onde a máquina estava, o Exadata estava com 100% de CPU, e, pô, se você não tiver alguém para monitorar e ajustar a performance, cara, isso pode causar grandes problemas. Imagine isso no ambiente de cloud, onde muitas vezes o custo de você deixar o seu banco de dados na nuvem pode estar o dobro, o triplo, por conta dos recursos que estão sendo utilizados. Então, se você não tiver de olho nisso aqui, cara, tuning é algo muito importante, inclusive, para a cloud, tá? Não é simplesmente ir aumentando ali a quantidade de recursos, porque isso representa custo, tá? Diagnosticar e reportar erros críticos para o suporte da Oracle, tá? Então, de forma bem geral, esse é o dia a dia de um Database Administrator, tá? De acordo com a documentação da Oracle, essa é a rotina do dia a dia. E aí, pessoal, a gente tem que entender que dentro dessas atividades existem vários pontos que você pode aprofundar, tá? Existem vários pontos que você pode se especializar. Dependendo do ambiente, cara, um DBA só não vai conseguir fazer isso tudo. Vai ter que dividir isso em atividades mais iniciantes, mais intermediárias, mais avançadas. Mas é o cara que realmente é responsável aí por gerenciar o banco de dados, por administrar realmente. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, onde no dia a dia a gente consegue ver essas atividades bem presentes. Tá? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouquinho aí de como é possível entender um pouco dessa rotina de um DBA. Como eu falei, pessoal, muitas empresas talvez não tenham esse cargo especificamente, não tenham essa pessoa, tá? Mas é importante que você entenda que mesmo não tendo DBA, alguém vai ter que fazer essas atividades, tá? E aí que está o grande problema. Então, cada vez mais, cara, não fique apegado ao nome do cargo. Domine uma tecnologia relevante. Domine o banco de dados Oracle. Domine o banco de dados número 1 do mundo, porque, de fato,
é algo que as empresas que têm Oracle, tanto em cloud, tanto em on-premises, vão precisar dessas atividades, tá? O André Santos está aqui na área, nosso aluno. O fato é que, independente do ambiente, o DBA nunca vai morrer. Exatamente, cara. A gente já está ouvindo isso aí há mais de 10 anos, né, André? Desde a versão 10, quando começaram a surgir alguns advisors, algumas automações ali com relação ao gerenciamento de banco de dados, e a gente sabe que tudo que pode ser automatizado, isso é muito bom, cada um tem os seus scripts. Agora a Oracle já está pegando o que normalmente a gente fazia de forma ali, através de scripts, e está colocando isso dentro do produto. Isso é muito bom, tá? Mas cada vez mais a gente precisa entender que a gente precisa atender os projetos e que cada vez mais atividades do DBA elas estão sendo menos operacionais e mais estratégicas. E aquelas atividades chatas do dia a dia estão sendo automatizadas. Isso é muito bom porque a gente consegue entregar muito mais resultados, inclusive em nuvem. Beleza? Então é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. E lembrando que amanhã, pessoal, vou colocar aqui no chat o link, tá? Se inscreva porque vai acontecer uma Masterclass de Performance Tuning. Se prepare porque amanhã a gente vai conseguir trazer um conteúdo inédito, ao vivo. As aulas vão começar às 19 horas, tá? E a gente vai estar para esse super conteúdo, para a gente poder mostrar cenários reais ali de como que você pode reduzir o custo de provisionamento de banco de dados na cloud, como você pode melhorar a performance dentro de um ambiente on-premises, e é algo que, com certeza, está na rotina de DBA, um dos tópicos que eu falei por aqui, e é algo que pode trazer um destaque muito grande na área de tecnologia. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então, é isso. Um grande abraço e eu te vejo amanhã na nossa Masterclass de Performance Training. Um grande abraço, te vejo lá. Valeu!